Olá para todos. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Thiago. Eu tenho um blog chamado Verdade no Espírito. Eu vou deixar o link na descrição. Lá tem muitos textos, tem muitos estudos, além dos vídeos que eu posto nesse canal, onde eu posto um vídeo por semana. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando para passar conhecimento para todos vocês. Eu vou tentar ser o mais simples possível na produção desse vídeo. Eu vou tentar passar para vocês mais resumidamente e também do jeito mais simples, para que você possa ter um entendimento. Mas caso tenha alguma dúvida, ou você queira saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar também o link na descrição de um artigo do meu blog, onde eu falo mais sobre Nefilins, com mais versículos bíblicos e também explicando algumas coisas que eu não expliquei, não deixei às vezes tão claro nesse vídeo. Então dá uma passada lá. O vídeo de hoje vamos falar sobre Nefilins. O que são Nefilins? Nefilins, eles são filhos espirituais e físicos de demônios. Sim, os demônios têm relações sexuais com seres humanos. Isso é real e existe desde os tempos da Bíblia. Desde os tempos bíblicos. Amém? Quando Deus criou o mundo, depois que Adão ele foi expulso do Éden e a humanidade começou a se proliferar na terra, nasceram-lhe filhas. E naquelas filhas que eram tão formosas que os demônios eles foram até elas e começaram a ter relações sexuais com elas. E a partir dali começou a primeira geração de Nefilins. Esse texto está em Gênesis 6, eu vou ler 1 e o 2. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Nesse tempo que começou a primeira safra de Nefilins. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus, a Bíblia fala isso, não se referem a homens, se referem a anjos. Mas por que a gente associa esses filhos de Deus aos demônios e não aos anjos? Porque os anjos de Deus, Jesus já disse, que não se casam e não se dão em casamento. Jesus disse isso, Jesus não mente. Então fica bem claro entender que esses filhos de Deus são anjos que tiveram relações com essas mulheres. Não foram os anjos que vivem no céu, mas sim aqueles que se rebelaram contra Deus. A partir dali nasceu a primeira safra de Nefilins, a primeira geração de Nefilins. Assim que um homem estava proliferando sobre a terra, nasceram aquelas filhas formosas, os demônios foram lá, tiveram relações sexuais e deu início à geração desses metade homem, metade demônio, ou sei lá o que for. Esses Nefilins, essa raça demoníaca, que mistura demônio com homens. Amém? Só que é o seguinte, naquele tempo, Satanás estava começando a... aquilo era uma experiência para ele, para aqueles demônios. Então, o fruto das primeiras gerações de Nefilins, os Nefilins quando nasciam, eles nasciam em forma de gigantes. Se a gente pegar o próprio texto de Gênesis 6, no versículo 4 agora. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram a filha dos homens e delas eram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade e o varão da forma. Depois que os filhos de Deus entraram e tiveram relações sexuais com essas filhas dos homens, ou seja, os demônios tiveram relações sexuais com essas mulheres, nasceram esses gigantes. Satanás ali, ele está aprendendo a lidar com isso. Você vai entender um pouco, porque eu vou explicar para vocês qual é a mágica que Satanás usava. Eu sei que pode ser até um pouco confuso para entender, mas você vai entender direitinho.
Então, Satanás ele ainda estava aprendendo a lidar com isso. E o resultado nasciam homens gigantes. Hoje em dia ainda existem filhinhos ainda, mas não nascem na forma de gigante. Por quê? Porque Satanás e os demônios já aprenderam a lidar com essa técnica. E hoje em dia não necessariamente nasce um gigante. Os nefilim não precisam nascer mais como gigantes. Eles podem nascer com a forma natural. E isso é fato, isso existe. Mas eu não vou dar muito corda para esse assunto. Esse assunto mais profundo. Quando os demônios começaram a gerar a primeira raça de nefilins, e a terra começou a se encher de nefilins, Deus, ele mandou o dilúvio. Um dos motivos de Deus também ter mandado o dilúvio é para exterminar essa linhagem de nefilins que já estava grande parte da terra. Você pode ver que no mesmo versículo, no mesmo capítulo de Gênesis 6, Deus começa a falar ali sobre Noé, sobre a arca. E a terra estava cheia de violência. Então Deus ele mandou o dilúvio também para exterminar essa raça inteira de nefilins que existia na terra. Aí você me fala assim: Tiago, você acabou de dizer agora que ainda existe nefilim nos dias de hoje. Então quer dizer que os demônios também continuaram mesmo depois do dilúvio? Sim. Desde depois, quando acabou o dilúvio, os demônios voltaram a entrar nas filhas dos homens e começaram a nascer outras gerações de nefilins. Se reparar no versículo 4, de Gênesis 6, eu vou ler e você vai entender. Havia naqueles dias gigantes na terra, ou seja, naqueles dias havia os gigantes na terra, os nefilins. E também depois, ou seja, havia naqueles dias, quando veio o dilúvio, e também depois, ou seja, os demônios, acabou aquela linhagem, eles fizeram o quê? Foram e fizeram a mesma coisa de novo. Eu creio que Golias, aquele gigante filisteu que eu estou contra Davi, eu creio que ele era um nefilim. Simplesmente também por ser gigante. Eu creio que o Golias ele era um nefilim. Agora a pergunta não quer calar. Anjos, o ser angelical, eles podem ter filhos? Não. O anjo, ele pode estar transformado em um homem, assim. Eles têm esse poder de materialização, mas eles não podem fazer esperma. Eles não podem se materializar uma mulher e gerar uma criança ali. Eles não podem. Eles não têm essa habilidade, essa coisa. Deus deu pra gente isso. Então qual é a mágica? Como Satanás fazia, ainda faz nos dias de hoje, para ter filhos com mulheres, sendo que demônios também são anjos, eles não podem criar espermatozoides, não podem criar esperma, não podem criar sêmen. Então como é que eles fazem? Qual é a mágica, qual é o truque que eles fazem para conseguir esse feito? Eu vou explicar para vocês. No meu blog eu vou deixar um pouco mais detalhado sobre esse assunto. Até a foto eu vou deixar lá. Existem demônios de sexualidade conhecidos como íncubo e súcubo. O íncubo é a versão masculina e o súcubo é a versão feminina. E alguns rituais que existiam desde os tempos bíblicos de fertilidade, essas coisas, ou coisas especiais que os filhos das trevas preservam isso, os demônios se transformam na versão feminina, o súcubo. E esse súcubo, ele tem relação com o homem.
E na relação o homem solta aquele sêmen, o esperma. E o súcubo, na forma de mulher, quando o homem tem aquele sêmen, fica com ele. Até 9 dias. Ele fica com aquele material genético. E com o material genético em mãos, eles começam a trabalhar, mudando um pouco na genética, essas coisas. Começa a acrescentar coisa poder demoníaco. Começa a modificar aquilo. Em até 9 dias, aquele súcubo que recebeu o sêmen na forma feminina, ele se transforma em uma forma masculina e introduz aquele sêmen que ele recebeu na forma de íncube em uma mulher. E essa mulher tem filho. Essa é a mágica que eles fazem para trazer para a criação desses nefilins. Amém? Eles recebem o sêmen na relação sexual com um homem, eles na forma de súcubos, e depois, em até 9 dias, quando eles recebem aquele sêmen, eles modificam o sêmen com material demoníaco, que eles fazem, eles modificam. Depois, aquele súcubo se transforma em uma versão masculina chamada íncubo, e ele copula com uma mulher e introduz aquele sêmen que ele recebeu nela, aquele sêmen já modificado. Como eu falei um pouquinho antes no vídeo, Satanás naquela época, ele ainda estava aprendendo a lidar com isso, com essa mutação genética. Então, o resultado dessas crianças eram gigantes. Existem documentários na internet sobre ossadas e sobre os nefilins, que eles nasciam com 6 dedos na mão, no pé, 2 fileiras de dente, e alguns tinham até chifre, uma pontinha de chifre no crânio. Mas aqui eu não vou falar muito sobre isso. É só para embasar um pouco esse assunto. Então, amigos, os nefilins ainda existem hoje. Existe revelação sobre isso, mas não é o meu intuito revelar aqui nesse vídeo para vocês ainda. Mas eu só quis mostrar para vocês um pouco sobre os nefilins. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Acesse o blog, lá tem os estudos. Eu estou tomando conta de um grupo agora, de jovens na igreja. Se vocês quiserem participar, é toda quinta-feira, às 7h30. Lá eu estou dando um estudo sobre mundo espiritual, conhecendo a Bíblia. Mundo espiritual, conhecendo o Espírito, Bíblia e fim dos tempos. Eu estou cuidando de jovens entre 20 a 30 anos. O endereço eu vou deixar também na descrição. Então, é isso, amados. Até o próximo vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Abraços.